Deus abençoe a sua vida, obrigado por estar nessa noite, para nos adorarmos a Deus. Que bom que você está aqui para cultuar a Deus juntamente conosco. Que Ele fale com você, que Ele se revele, que Ele mostre a sua direção, E que toda a sua graça venha sobre a sua vida também nessa noite, amém? Que Deus te abençoe. Abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, nós vamos ler um texto da palavra de Deus aí. 1 Samuel capítulo 22, primeira carta o primeiro livro do profeta Samuel, um dos maiores profetas do Senhor, lá no capítulo 22. Esses dias de Copa do Mundo, qual foi o assunto assim que tomou conta do mundo? Um time, claro, Nesses dias de Copa do Mundo, o assunto que tomou conta de todo mundo foi um time. Qual? Ucrânia? Não, França? Brasil, que Brasil, rapaz. Qual foi o time assim que tomou conta desses dias? A França, Também não. Nesses dias de Copa do Mundo, um time chamou a atenção do mundo: os javalis selvagens. Viram falar nos javalis selvagens? A maior seleção que a Copa do Mundo viu. Os javalis selvagens. Um time de 12 garotos que ficou preso numa caverna lá na Tailândia e tomou conta dos noticiários no mundo. As pessoas comentaram, todo mundo ficou ansioso. Reino, presidentes ficaram ansiosos, mandaram mensagens, queriam saber como estava o estado, mandaram ajuda, mandaram mergulhadores, enfim, o time dos javalis selvagens tomou conta do assunto, foi assunto no mundo todo. E especialistas, acompanhando alguma coisa pela internet, porque não tenho televisão lá, mas eu assisto, vou vendo alguma coisa pela internet, e alguns especialistas estavam falando que a vida desses meninos e também do seu treinador nunca mais será a mesma, pela situação que eles viveram. 12, quase 15 dias lá dentro de uma caverna, sem luz nenhuma. Então a vida deles ali foi transformada, as vidas daqueles meninos foram completamente transformadas depois que eles passaram por aquela caverna. Primeiro porque eles eram desconhecidos, ignorados, pessoas que ninguém sabia quem são. O treinador e mais 3 meninos sequer têm pátria, eles são apátricas, não têm pátria, não são reconhecidos por pátria nenhuma. O pastor já estava me lembrando ontem, eu falando a respeito do que ia pregar, ele disse: tem um dos meninos, aquele que falou com o mergulhador que encontrou eles lá, que não é do país, foi enviado para lá, um especialista, estava de férias inclusive lá, esse rapaz, desse menino que conversou em inglês com o mergulhador que os encontrou, é cristão e aprendeu a falar línguas na escola missionária, na escola cristã. Ele fala acho que 3 idiomas, Olha só que maravilha. Mas eles ficaram presos naquela caverna e os especialistas em comportamento humano dizem que eles nunca mais serão o mesmo. E durante essa semana eu fiquei pensando aqui nessa questão da caverna e lembrei que na palavra de Deus fala e relata sobre 2 cavernas. Primeiro sobre a caverna lá que Elias ficou, que ele se escondeu com medo também, fugiu para uma caverna quando queriam matar ele. Acabe, a sua esposa lá, Jezabel, queria tirar a cabeça dele. Ele corre e se esconde numa caverna. E também eu lembrei que há uma caverna interessante que a palavra de Deus fala, que é a caverna de Adulão. E eu lembrei dessa caverna, que nessa caverna também pessoas ignoradas, pessoas desprezadas, pessoas desprezíveis também tiveram as suas vidas transformadas quando entraram nessa caverna, chamada Caverna de Adulão. Então abra aí por gentileza comigo, lá em 1 Samuel capítulo 22, você já abriu aí? Vamos ler apenas 2 versículos por enquanto. Pessoas que também entraram numa caverna. Pessoas ignoradas, desconhecidas, desprezadas, mas que também tiveram as suas vidas completamente transformadas depois que passaram pela caverna. 1 Samuel 22, 1 diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a sua família
de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também ajuntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados, os descontentes, e ele se tornou líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Pai amado, fala conosco nessa noite, ó Deus, revela-se a nós na tua graça, o teu amor. Mostra-nos, ó Deus, a tua grandeza. Nós estamos com o nosso coração aberto e a nossa mente receptiva, ó Pai, para a tua palavra nessa noite. Por isso, fale conosco aquilo que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, meus amados, para entendermos bem esses 2 versículos aqui, nós precisamos por que Davi vai até a caverna de Adulão. Primeiro, Deus unge, o povo de Israel pede um rei, e Deus manda Samuel ungir a Saul como rei de Israel, de todo o povo de Israel. Mas Saul comete erros, desobedece a Deus, ele vai cometendo loucuras diante de Deus, ele se torna, enfim, desobediente diante de Deus. E Deus então rejeita Saul como rei de Israel, tira a unção do Espírito que estava sobre Saul, porque ele foi ungido. E quando se era ungido, a unção do Espírito de Deus vinha sobre aquela pessoa. Deus tira a unção do Espírito de Saul e ao mesmo tempo manda Samuel ungir um novo rei para Israel, que é Davi. Manda que Samuel vá até a casa de Jessé e unja dos filhos de Jessé um rei. E Samuel unge a Davi como rei de Israel. E nesse tempo o povo de Israel passa por um período meio que interessante e curioso, porque precisamos compreender que quando Davi é ungido rei de Israel, ele só se torna rei efetivo entre 12 e 13 anos depois. Não é que ele é ungido e imediatamente ele começa a reinar. E entre 12 e 13 anos, Israel passa por um período meio interessante. Por quê? Porque o povo de Israel agora tem um rei que foi rejeitado por Deus, mas que continua reinando sobre eles. E foi tirado a unção dele. E ao mesmo tempo tem um rei ungido por Deus, mas que não estava reinando ainda sobre eles. Ou seja, um rei rejeitado que reinava, e um rei ungido que ainda não era rei, que ainda não tinha assumido como rei. E quando Saul fica sabendo que Deus ungiu, que Samuel foi lá, a mando de Deus, e ungiu Davi como rei de Israel, ele fica louco, ele quer matar Davi a qualquer custo. Você sabe disso, ele leu a história. E ele sai para matar Davi. Vai perseguindo. Primeiro ele faz ameaças a Davi, até que ele chega a vias de fato lá no palácio, e Davi diz: esse cara vai me matar, vou dar no pé. E Davi agora vai fugindo de Saul, porque Saul, determinado agora, quer matar Davi, porque Davi era o seu sucessor, né? Ele ainda estava reinando, mas Davi já havia sido ungido rei de Israel. A unção de Deus sobre Saul já tinha sido retirada. E Davi diz: opa, vou fugir. E Davi então, primeiramente, foge para a cidade de Nob, onde está lá o sacerdote Aimeleque. E ele chega lá, o sacerdote recebe ele, e ele pergunta: tem aqui algum pão para comer? O sacerdote dá pão sagrado para ele comer. Ele diz: tem alguma arma para que eu possa me defender? O sacerdote Aimeleque dá a arma que era de Golias para ele, porque era a única coisa que tinha lá. E quando Saul fica sabendo que Davi foi até o sacerdote Aimeleque, parte para lá com um exército, com muita gente, e de tão irado que ele está, ele mata o sacerdote Aimeleque e mata mais 84 sacerdotes de Deus. Como se não bastasse, manda matar toda a família dos sacerdotes e ainda extermina a cidade, contando mulheres e crianças. Então ele estava louco. Davi tinha toda a razão e todo motivo para fugir de Saul. Saul estava determinado a matar ele. E Davi, dali de Nob, ele vai até a região de Gate, que é uma cidade de Gate, é da região dos filisteus, tá? É território dos filisteus, que são inimigos do povo de Israel. Para você ver o desespero de Davi, ele diz: onde que eu vou me esconder desse homem? Porque ele era rei ainda, tinha um exército a favor dele, perseguindo um coitado, um homem, né? E ele diz: onde que eu vou me esconder? Eu vou me esconder no meio dos inimigos. E ele vai até Gate e procura lá o rei Aques, que é rei de Gate. Só que Davi era inimigo também deles, porque quem matou Golias, que era um gigante filisteu, foi Davi.
Quando os caras vê Davi chegando, olha lá quem vem vindo, né? Como é bom um dia após o outro. Olha lá o Davi sozinho, fugitivo, se escondendo no meio dos inimigos. E ele, para escapar daquela situação, ele se faz de louco. O texto diz que ele deixou, desbaranhou lá o cabelo, deixou saliva escorrer na barba, começou a arranhar as paredes e as portas, e olhar para ele, cara, ó, aquele que matou o nosso gigante agora não passa de um louco. O rei Aques diz assim, cara, vocês me trouxeram. Aí levaram o Davi lá, babando para o rei. O rei diz, mas não basta os doidos que a gente tem aqui, vocês trazem mais esse? E ignorou Davi, mas Davi disse assim, daqui a pouco ele descobre que eu estou fingindo de louco e vai querer me matar. E Davi então foge de Gate. Aí a gente chega nesses dois versículos que nós lemos de 1 Samuel 22, 1. Davi foge de Gate e vai se esconder aonde? Numa caverna, não tem mais ninguém. Agora ele está completamente sozinho, ele foge e vai se esconder no deserto, numa caverna chamada caverna de Adulão. Adulão significa refúgio, Adulão significa esconderijo. E é nessa caverna que Davi compõe os seus mais belos salmos, sabia? É nessa caverna que Davi faz as suas mais belas e emocionantes e profundas orações. Porque na caverna de Adulão, sozinho, perseguido, sem ninguém, só ele agora, Davi tem um encontro especial com Deus, profundo, uma experiência profunda com Deus. No Salmo 122, que foi escrito na caverna, olha o que ele diz. Se você quiser abrir comigo aí, Salmo 142, Davi escreve esse salmo quando ele está lá na caverna. E olha só o teor do salmo. Ele escreveu o Salmo 34, escreveu o Salmo 35. Vários salmos foram escritos lá na caverna. O Salmo 31, tudo foi escrito na caverna. Mas olha o Salmo 142, quando Davi está lá na caverna, o que ele diz? Na sua oração, sozinho, perseguido, com medo, refugiado agora numa caverna. E ele então diz assim, Salmo 142, versículo 1, em alta voz eu clamo ao Senhor. É provável que Davi estivesse ali naquela caverna sozinho, orando a Deus, clamando a Deus em alta voz, pedindo socorro de Deus. E ele diz, em alta voz eu clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando por misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito se desanima, és tu quem conhece o meu caminho, o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconder uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Davi está assim dizendo, Senhor, olha a minha situação, eu não tenho ninguém. Eu olho para a minha direita, eu não vejo um amigo. Eu olho para a minha esquerda, não tem ninguém que me acompanhe. Eu estou sozinho, ninguém se importa com a minha vida. No versículo 5 ele diz, por isso eu clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és o que tenho na terra dos viventes. Davi está orando a Deus e dizendo, Senhor, na situação em que eu estou, escondido nesse refúgio, porque Adulão era a caverna que significava refúgio e esconderijo. Na verdade o meu refúgio é o Senhor. Tu és o meu refúgio, tu és tudo que eu tenho nessa vida. E no versículo 6, Davi diz, dá atenção ao meu clamor, pois estou abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são muito mais fortes do que eu. E no versículo 7 ele diz, livra-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Aí Davi, encerrando esse versículo 7, ele diz, então os justos se reunirão à minha volta por causa da bondade que o Senhor tem comigo. Sabe, meu amado, Davi está aqui nessa caverna, nessa situação, angustiado, com medo, se sentindo só, desamparado, perseguido, cansado. Mas ele crê que Deus é o seu maior refúgio e segurança. Ele está se escondendo numa caverna, mas talvez daqui a pouco o Saul descobre que ele está lá. E ele está dizendo, Senhor, é o último estágio, onde que eu vou me esconder mais? Porque por onde eu fui, ele foi atrás. E ele está dizendo assim, ele está crendo que Deus é o seu melhor e mais seguro refúgio. No Salmo 31 que ele escreveu na caverna, ele diz assim, em ti, Senhor, me refugio. Nunca permitas que eu seja humilhado. Livra-me pela tua justiça, inclina os teus ouvidos para mim. Vem livrar-me depressa. Seja para mim rocha e refúgio e fortaleza poderosa para me salvar. Então Davi está colocando em Deus toda a sua esperança de segurança.
Mas foi na caverna de Adulão que Davi teve assim uma experiência mais profunda com Deus, em intimidade e total dependência de Deus. Ali sozinho, Davi está totalmente dependente de Deus. Como ele próprio disse no Salmo 142, olho para a minha direita e não vejo ninguém que me ajude. Olho para a minha esquerda, não tem ninguém se importa comigo. Mas ali ele está totalmente dependente de Deus. Sabe, irmãos, às vezes Deus nos leva para alguma caverna. E quando eu falo caverna, compreenda talvez situações. Quando Deus nos leva para algum problema, para alguma situação, é para que nós possamos compreender que precisamos depender completamente de Deus. Às vezes Deus nos leva para lugares e situações e problemas que nós passamos na nossa vida, para que nós possamos ali, ter uma experiência íntima e profunda com Deus. Foi na caverna que Davi teve essa experiência profunda com Deus. E muitas vezes Deus nos leva para situações para que a gente possa sair dali vitorioso. Os pais de Davi ficaram sabendo que ele estava lá. Ou ele mandou avisar para alguém, ou alguém passou. Eu vi Davi entrando na caverna. E os pais e os irmãos de Davi souberam que ele estava lá e foram para lá. Vamos lá ver Davi. Vamos lá ver como que ele estava. Porque nem a família estava junto dele. Ninguém. Todos, ele está fugindo. Quem estiver perto dele. Ora, se o rei Saul matou o sacerdote de Deus, o Aimeleque, e mais 84, só porque abrigou Davi, imagina o que ele vai fazer com quem não ajudar Davi. Então ninguém queria estar muito perto dele. Então os pais souberam e disseram, vamos para lá, vamos ver como ele está, se está precisando de alguma coisa. E foram para lá. Mas não apenas os pais de Davi foram até aquela caverna. Começou a chegar mais gente, e é dessas pessoas que eu gostaria de falar. Naquela caverna, Davi sozinho começou a chegar gente. Começou a chegar pessoas. E é dessas pessoas que eu gostaria de falar. Porque no versículo 2 de 1 Samuel 22, diz que enquanto Davi estava na caverna, chegaram-se ali pessoas para se ajuntarem a ele. Que tipo de pessoa? Olha a estirpe de gente que vai ter com Davi. Gente com dificuldade, gente endividada, gente descontente, gente angustiada. O pobre do Davi já está naquela situação e olha quem vai lá ter com ele. Gente que está com um problema talvez maior do que o dele. E o texto diz aqui no versículo 2 que também se juntaram a ele todos os que estavam em dificuldades, endividados e descontentes. E diz, e Davi se tornou líder deles. Se tornou líder deles. As pessoas sabiam que Davi, meu amado, era o ungido de Deus. Aqui já fazia quase 13 anos, 12, 13 anos que Davi havia sido ungido de Deus. Então a notícia de que Davi foi ungido rei sobre Israel, não estava reinando, mas era ungido de Deus para reinar, se espalhou, é claro. Tanto é que Saul está perseguindo porque ele sabe disso. E as pessoas sabem que Davi é o ungido de Deus e foram até lá para dizer, nós reconhecemos que o Senhor é rei, reine sobre nós. Reina sobre as nossas vidas. Reina sobre nós. E Davi foi alistando ali homens. Foi chegando gente. Batia na porta da caverna lá. Pois não, Davi está aí, está assim. Queria falar com ele. O que é? Está perseguindo? Não, só um papo com ele aí. Pois não, o que foi? Eu queria ficar aqui com Davi, junto dele. Como está a sua vida? Desgraçada. Qual é a situação da sua vida? Tudo bem? Tudo tranquilo? Porque se o cara tivesse tudo bem, aqui é só para gente problemática. O pastor lá de Minas, que coloca lá na entrada da porta, proibido entrar gente perfeita na igreja, acho que vamos colocar, Jéssica, proibido entrar gente perfeita, porque na caverna é para gente assim. E o povo vai chegando. Como é que está a sua situação? Olha, uma bagunça só. Estou com todo tipo de problema. Estou endividado, desempregado. A minha vida está um rebuliço. Maravilha, é aqui o seu lugar, entra. Chegou outro. E aí? Davi está aí? Tá. O que você quer com ele? Quero ficar junto dele. Como está a sua vida? Qual é a situação da sua vida? Problemática. Estou assim cansado, sobrecarregado, endividado, descontente, em dificuldade. A minha família está destruída. Estou encharcando todas, estou usando todas. Está uma bagunça na minha vida. Entra, vai entrando. E foi chegando gente. E o texto diz aqui que ao todo entraram 400 homens naquela caverna. Os historiadores dizem que a caverna era um aglomerado de caverna em que tinha as suas ramificações e que cabia perfeitamente muito mais gente do que isso lá.
E foi chegando gente, homens cansados, sobrecarregados, com problema, endividados, porque Saul estava reinando sobre o povo, impôs um jugo pesado sobre o povo, estava espoliando o povo, e agora o povo também está, não quer, esse governo aí está assim com a gente. E agora esse povo está desesperado, angustiado, e entra na caverna 400 pessoas, gente cansada, gente angustiada, gente sem esperança, gente abandonada, gente infeliz, desprezada, desprezível, gente com as mais repletas necessidades. Foram lá atrás de Davi, foram entrando na caverna, 400 pessoas. Gente complicada, gente difícil, gente que a gente não quer perto, né? Gente que olha e diz assim, não, essa estirpe de gente não é com a gente não quer perto não. Mas Davi, o ungido rei de Israel, vai acolhendo todos eles. E eles vão atrás de Davi, para que Davi lidere eles, para que Davi seja rei efetivo da vida deles. Aqueles homens depositaram em Davi a todas as suas esperanças. Todas as suas esperanças, eles diziam, reine sobre nós. Porque nós sabemos que o Senhor é o ungido de Deus. Nós sabemos que você, Davi, está sendo perseguido, mas você é o ungido de Deus para reinar sobre as nossas vidas. Então reine sobre nós. Se o Senhor for o nosso rei, em tudo vai mudar na nossa vida. Se o Senhor reinar sobre nós, as coisas vão melhorar, né? E Davi é um tipo de Cristo, Davi é um tipo de Jesus, o ungido de Deus, onde podemos depositar sem medo toda a nossa esperança. Jesus é o ungido de Deus, Jesus é o Cristo de Deus, Jesus é o Filho de Deus, é o Rei no qual nós podemos depositar também toda a nossa esperança. O próprio Jesus disse, lá em Mateus 28, vinde a mim, Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estão cansados, todos os que estão sobrecarregados, todos aqueles que estão oprimidos, e vocês encontrarão para suas almas descanso. Ele está dizendo, vinde a mim todos aqueles que são desprezados, desprezíveis, que estão angustiados, que estão em necessidades, juntem-se a mim. E na caverna, quando a gente sair daqui, eu vou aliviar a alma de vocês. Juntem-se a mim na caverna e eu darei descanso para as vossas almas. Meu amado, talvez você se sinta assim o mais indigno de estar na presença do Rei Jesus, do Rei da Glória, é ou não é? Porque a gente olha para a nossa vida, a gente está falando nessa semana nas nossas células, que a gente olha para a nossa vida e Deus olha para nós e Ele conhece a nossa história, Ele conhece a nossa vida, Ele sabe de tudo, Ele sabe que a gente é pecador, mas Ele olha e diz, eu quero esse povo para mim, eu quero você para mim, eu quero Ele adotar, e Ele dá Jesus em troca da nossa vida. Ele sabe quem a gente é, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece o nosso pecado, e Jesus está dizendo assim, venham a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está angustiado, você que está necessitado, você que está passando por qualquer tipo de problema, você que é desprezado, vem a mim e eu vou dar descanso para as vossas almas. Sabe, meu amado, talvez a gente se sinta assim, você se sinta assim, indigno de estar na presença do Rei Jesus, mas Ele próprio disse, eu não vim chamar os bons e justos e perfeitos, eu vim foi buscar os doentes e pecadores para o arrependimento. Eu vim chamar os doentes, pecadores ao arrependimento. Lá em Lucas 5 ele fala sobre isso. O que Jesus está dizendo é, se você deixar eu reinar sobre a sua vida, nós vamos sair dessa situação. Se você deixar reinar na sua vida, nós vamos sair dessa caverna e vamos reinar sobre tudo. Deixa eu reinar na sua vida, e quando a gente sair dessa caverna, dessa situação, desse problema, nós vamos reinar sobre tudo. Vamos reinar sobre esse problema que você está passando. Vamos reinar sobre essa enfermidade, vamos reinar sobre essa depressão, vamos reinar sobre essa doença, vamos reinar sobre essas dificuldades que você está vivendo. Vem a mim e nós vamos sair dessa caverna e vamos reinar sobre tudo isso aí. Porque reinar, a gente pensa que é colocar uma coroa na cabeça e se tornar presidente do Brasil. Reinar é ter controle das coisas. Reinar é reinar sobre a nossa dificuldade. Não, tem uma dificuldade? Tem, mas eu sou rei sobre ela, porque Jesus reina comigo. Eu tenho um problema de saúde? Tenho, mas Jesus reina comigo e Ele, né, a gente reina sobre a dificuldade, reina sobre o problema. Sabe, amado, talvez você diga, eu não sou nada, eu não tenho nada, eu não posso nada. E Jesus está dizendo, pode, tem, sim.
Talvez você diga assim, mas eu não sou nada, pastor, eu não tenho nada, eu não posso nada. Sabe de uma coisa, meu amado, quem tem alguma coisa não está aqui. Quem pode alguma coisa não está aqui. Quem tem e quem pode não faz. Quem é alguma coisa não está aqui. Então sobrou eu e você, cansados, angustiados, oprimidos muitas vezes, sobrecarregados, necessitados da graça e da salvação de Deus. Amém. Bom que você está aqui na caverna junto comigo. Que bom. Talvez a gente diga assim, mas eu não tenho, não posso, não faço e tal. Não tem importância. Porque quem pode não faz. Quem tem não faz. Então sobrou eu e você aqui. Sobrou eu e você. Angustiados, cansados, sobrecarregados, necessitados da graça e da salvação do Senhor Jesus. Meu amado, a igreja é assim uma grande caverna onde o Rei Jesus, o ungido de Deus, está esperando para reinar na vida de alguém. A igreja é uma grande caverna onde Jesus, o ungido de Deus, o Rei ungido de Deus, está esperando para reinar na vida de alguém. Diga para alguém que está aí do seu lado, Jesus quer reinar na sua vida. Eu não gosto muito de fazer isso não, mas vamos fazer lá. Jesus quer reinar na sua vida. Diga alto para o cara ouvir, né? Jesus quer reinar na sua vida, amém. Jesus quer reinar nas nossas vidas. Ele quer ser o nosso Rei. E quando Ele reina, tudo muda. Quando Ele reina, a sorte muda. Quando Ele reina, a situação muda. Jesus quer reinar, meu amado. Aqueles 400 homens naquela caverna, que ninguém dava nada, gente desprezível, agora tem um rei sobre eles. Aquela estirpe de gente, desanimados, desacreditados, angustiados, gente problemática, mas agora eles têm um rei sobre eles. E não é um rei usurpador não, que tomou o lugar de outro não. Não foi um golpe de estado não, é um rei legítimo, ungido por Deus. Um rei legítimo, ungido por Deus. Então aqueles homens agora têm um rei sobre eles. E quando Saul morre, Davi então vai até a cidade de Hebrom, e o povo da cidade de Hebrom coloca Davi, unge Davi como rei de Hebrom e do povo de Judá. E adivinha quem está reinando com Davi lá? Os 400 rejeitados. Porque quando Davi reina, aqueles 400 vão com ele. Quando ele sai da caverna, aqueles 400 acompanham ele. A caverna é lugar de treinamento, a caverna é lugar de transformação. Aqueles homens foram treinados por Davi, sei lá quanto tempo ficaram na caverna. Homens que não sabiam nada, porque aqueles homens eram homens comuns, desprezáveis, angustiados, gente que ninguém dava nada. Mas ali na caverna o rei começou a treinar eles. Vocês vão ficar comigo? Que bom, então vamos treinar aqui. E começou a formar daqueles homens um exército. Começou a reinar na vida daqueles homens. E quando o povo de Hebrom sabe que Saul morreu, disse, vamos chamar Davi, porque ele foi ungido rei para reinar sobre nós. E quando Davi chega em Hebrom, quem chega junto com ele? Aqueles 400 que antes não era nada, para reinar junto com ele. Para reinar lá junto com ele. Sabe, meu amado, e Davi reina ali em Hebrom por uns 7 anos. Diz a palavra de Deus que por 7 anos ele reinou em Hebrom. E quando o povo de Israel, lá de Jerusalém, fica sabendo que Davi está reinando em Hebrom, disse assim, precisamos buscar Davi para reinar sobre nós também, porque a promessa era que Davi foi ungido para reinar sobre todo o povo de Israel, todo o povo de Deus. E quando o povo, os líderes, os sacerdotes, o povo, os líderes de Jerusalém, de Israel, fica sabendo que Davi está reinando lá, vamos buscar Davi para reinar sobre Israel. E mandam um mensageiro dizer, venha reinar sobre nós. Davi dá uma de difícil, lá em Crônica vem falando, tá bom, já que é para ser rei, vamos lá. Mas é o seguinte, tem uma turma comigo aí, que foi lá dar força para mim na caverna. Tem uma turma comigo aí, eu não posso ir sozinho não. Tem uma turma que eu treinei, e vai ter que me acompanhar. E Davi agora, junto com os seus 400 homens, marcha para a cidade de Jebu, de Jerusalém, e é recebido agora com glórias e honra de rei. E sabe quem está do lado dele? 400 homens desprezáveis, que antes eram desprezíveis, angustiados, infelizes e necessitados, entram para reinar junto com Davi. Sabe, meu amado, Deus está nos chamando para reinar junto com Ele. O Senhor Jesus está dizendo assim, se eu reinar na sua vida, você vai reinar junto comigo. Aqueles homens ficaram conhecidos como o exército, a elite do exército de Israel. É desses 400 homens que vem toda a elite do exército de Israel. É desses 400 homens que diz que tem os 300. Dos 300 tem 30, dos 30 tem 3. São os generais.
eles se tornam os líderes de Israel, se tornam os generais do exército de Israel, se tornam os líderes de Israel, os governantes de Israel. São aqueles homens desprezáveis, desprezíveis, infelizes, que agora entram para reinar junto com Davi. São esses homens que ajudaram Davi a fazer de Israel uma potência temida em todas as nações, porque eram valentes, homens que ninguém dava nada, gente que ninguém dava nada. Meu amado, meu irmão e minha irmã, tudo muda quando Jesus reina em nossas vidas. Tudo vai mudar quando Jesus reinar na sua vida. Tudo muda quando Jesus passa a reinar na nossa vida. O que é reinar? É tomar a direção. Davi tomar a direção da vida daqueles homens. Aqueles homens eram sem destino, sem rumo. Gente que não servia para nada. Davi diz assim: eu vou dar direção na vida de vocês. Me sigam, siga o rei, siga o líder aqui, siga o rei. E Davi começa a reinar sobre a vida deles, começa a dar direção na vida deles, começa a treinar aqueles homens, e agora aqueles homens são reconhecidos. Tudo muda quando Jesus reina em nossa vida. Quando Ele passa a reinar, tudo muda. Ele muda a sua situação. No lugar da angústia, Ele coloca alegria. No lugar da infelicidade, Ele coloca alegria. No lugar do desespero, Ele coloca, e do desprezo, Ele coloca honra. Onde Jesus reina, as coisas vão mudando. Tudo muda quando Jesus reina. No lugar da doença, Ele coloca cura. No lugar da morte, Ele dá vida, e dá vida eterna. Quando Jesus reina, as nossas vidas são completamente transformadas. E a gente sai de lá, do problema, da caverna, para reinar juntamente com Ele. Amém? E Jesus, meu amado, é a nossa caverna de Adulão. Ele é o nosso refúgio seguro. Ele é a rocha da nossa salvação. Jesus é onde nós podemos nos refugiar. Jesus é a rocha segura. Aonde nós podemos buscar socorro, se não em Jesus? Aonde nós podemos buscar amparo, se não em Jesus? Qual é o abrigo seguro e fortaleza que nós temos, se não em Jesus? Aquele que nos abriga como caverna de Adulão, e aquele que nos acolhe como súditos para ser o nosso rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Jesus é o nosso refúgio seguro, é a rocha da nossa salvação. E eu quero, meu amado, convidar você a entregar a sua vida para que Jesus reine nela. Talvez você diga: eu já aceitei Jesus como meu Salvador. Amém, glória a Deus por isso, e Ele precisa ser o Salvador da sua vida. Mas talvez você ainda não o recebeu e entregou a sua vida para que Ele reine de fato, para que Ele seja rei, para que Ele reine na sua vida, para que Ele reine na sua família, para que Ele reine sobre a sua dificuldade, para que Ele reine sobre a sua angústia, para que Ele reine sobre a sua depressão, sobre a sua aflição, para que Ele reine sobre a sua doença, porque quando Ele reina, Ele transforma a situação. E eu quero convidar você para entregar a sua vida e convidar Jesus para reinar nela, reinar sobre ela. Enquanto nós cantamos uma canção, e nós vamos fazer isso cantando mesmo. Vamos fazer isso cantando. Vamos cantar uma canção, Rafa? Reina agora, é isso? Reina sobre mim, não? Pode ser. Vamos cantar essa canção? Eu gostaria que você ficasse de pé, e que você, num ato profético, falasse assim: Senhor, reine na minha vida. Eu quero que o Senhor reine sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor reine sobre a minha família, a minha casa. Eu quero que o Senhor reine sobre tudo em mim. Sobre tudo em mim. Então nós vamos cantando. E enquanto cantamos, eu gostaria que você saísse daí, viesse aqui no altar. Eu já estou aqui porque eu quero que Jesus reine, mas reine por completo sobre tudo na minha vida. Eu quero convidar você também enquanto cantamos e cantando, vem até aqui à frente e diga: Senhor, reine sobre mim. Como aqueles homens, cheios dos mais diversos, variados problemas, foram até Davi e disseram: reine sobre nós, Davi. Precisamos do Senhor como rei. Jesus está nos aguardando e esperando, com a mesma atitude daqueles homens, de procurá-lo e dizer: Senhor, reine sobre nós, reine sobre as nossas vidas. Eu me entrego para que o Senhor reine, em nome de Jesus. Então vamos cantar. Enquanto cantamos, você pode sair do seu lugar
e vir até aqui no altar para que a gente possa orar junto, amém?